Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje em nossa aula de filosofia nós falaremos um pouquinho sobre certo e errado, tá? Nós vamos começar aqui pela página 7 da apostila e hoje nós também teremos uma atividade avaliativa que valerá 5 pontos. Por isso eu sugiro que vocês prestem bastante atenção ao assunto que nós vamos abordar hoje. Então vamos lá. Nós, enquanto seres humanos, não podemos fazer tudo o que temos vontade. Nós não podemos fazer tudo aquilo que nós temos o desejo, sabe? Aquilo que vem na telha, a gente dá vontade de fazer e vamos lá e fazemos. Não, nós não podemos fazer isso, porque nós vivemos em sociedade. E aí algumas atitudes são consideradas certas e outras erradas. Mas como nós podemos diferenciar o certo do errado? Como nós podemos saber, antes de agir, antes de nós colocarmos um pensamento em prática, se o que nós desejamos é correto ou é errado? Então nós vamos conhecer uma solução que foi encontrada por um importante filósofo que refletiu sobre esse problema, tá? Então o nome dele é Immanuel Kant, ele viveu na Alemanha há mais de 200 anos, ele era muito observador e aí ele percebia que as atitudes das pessoas podiam gerar consequências boas ou más, né? Então uma pessoa ela tem uma atitude e aí ela vai ter um resultado. Esse resultado ele pode ser bom ou ruim. E isso pode ser, essa consequência pode ser tanto para a própria pessoa como para as demais pessoas que vivem ao nosso redor, né? Ao redor dos outros. E aí, Kant, que é esse filósofo que nós estamos conversando, ele procurava um modo de ajudar as pessoas a diferenciar as atitudes certas, das erradas. Ele procurava um meio de ajudar, de fazer com que as pessoas refletissem sobre isso, fazendo com que as pessoas pensassem, ou seja, as atitudes certas deveriam ser colocadas em práticas e as erradas não, elas deveriam ser evitadas. Então, aqui nós temos uma ilustração com a solução que esse filósofo Immanuel Kant encontrou. Então vamos lá, ele disse o seguinte: antes de agir, sempre pergunte a si mesmo: eu gostaria que todas as pessoas também fizessem o que eu pretendo fazer? Se a resposta for sim, você deve fazer o que deseja, pois sua atitude estará certa. Se a resposta for não, você não deve fazer o que deseja, pois sua atitude estará errada. Então, o que nós devemos pensar antes de agir? Eu gostaria que as pessoas também fizessem o que eu estou pretendendo fazer? Eu gostaria de receber o mesmo tratamento, de que as pessoas tivessem a mesma atitude que eu estou querendo ter? Então, se eu considerar, por exemplo, eu não gostaria que ninguém fizesse isso não, isso significa que aquele meu pensamento, a minha atitude, ela está errada, então não devo colocá-la em prática. Mas se eu disser, não, eu gostaria que as pessoas agissem assim, então eu posso colocar a atitude em prática, porque ela estará correta. Porque nós queremos o bem, aquilo que é bom para nós mesmos. Então nós vamos querer que as pessoas também possam agir dessa mesma forma, de uma maneira correta, agindo corretamente com todas as pessoas. Então aqui na página 8 nós temos a primeira atividade. Vocês vão imaginar que tomaram as atitudes indicadas nos itens a seguir, que vocês praticaram essas atitudes, tá? Aqui eu já estou explicando, gente, a atividade inteira, tá? A letra A e a B já estou explicando, porque as letras A e B, elas se referem a essa atividade de cima. Nós temos, então, uma legenda. Letra C para aquela atitude que vocês avaliaram como certa. Letra E para aquela atitude que vocês avaliaram como errada. E o ponto de interrogação vocês vão colocar para aquela atitude que vocês tiveram uma dúvida se está certa ou se está errada. Então vamos analisar aqui algumas. Por exemplo, você espalhou muitos objetos pela casa e foi andar de bicicleta, deixando tudo para ser recolhido por outra pessoa. Então nós podemos utilizar aqui a técnica de Kant, do filósofo. Será que eu gostaria que uma pessoa fizesse isso e aí eu tivesse que recolher todos os brinquedos, todos os objetos que ficaram pela casa? Eu não gostaria. Então eu considero essa atitude errada, porque espalhar o brinquedo pela casa e aí andar de bicicleta e deixar que outra pessoa faça a tarefa que eu deveria ter feito, isso é uma atitude errada, tá? Então eu colocaria a letra E ali. E aí vocês analisem cada situação. Imaginem que foram vocês que praticaram cada atitude que está aí, tá bom? Agora na página 9 nós temos a seção Hora de Filosofar, nós vamos apenas conversar sobre isso,
reflexão oral, ok? Então eu vou aqui discutindo com vocês e vocês vão pensando sobre essas questões. Então vamos lá. Como você faz para saber se uma atitude é certa ou errada? Então, antes de você conhecer a atitude de Kant, como você fazia, né, para dizer se algo é certo ou errado? De repente você conversava com um adulto que é mais experiente, ou você se lembrava dos ensinamentos que os seus pais te deram. Então nós temos diversas possibilidades. Ou você mesmo já fazia esse julgamento. Poxa, se eu acho que isso é errado, é porque eu não gostaria que fizessem comigo. Ou se acho que é certo, que é correto, porque é uma coisa boa, que vai ter um resultado bom. Então de repente você já fazia esse julgamento. Pergunta 2. Fazer o que é certo é mais fácil ou mais difícil do que fazer algo errado? Observem que nós não temos uma resposta correta para essa pergunta. Você pode ter uma opinião diferente aí, pensar em algo diferente, e isso é perfeitamente aceitável. Então, de repente, para você que está me ouvindo, é mais difícil fazer algo errado, porque quando nós fazemos algo errado, algumas vezes é necessário mentir, isso não é bom. Às vezes também fazemos algo errado e não é por vontade própria, isso acontece, depois nós vamos perceber que fizemos algo errado. E fazer o que é certo nem sempre também é fácil, porque exige muito de nós, né? Mas o que nós devemos pensar é que mesmo não sendo fácil fazer o que é certo, nós precisamos fazer o que é certo, porque é o mais ideal, né? O mais importante. É possível uma pessoa nunca fazer algo errado? Aí vocês também podem ter opiniões diferentes, mas eu acredito, minha opinião pessoal, é que isso é muito difícil, né? Porque uma pessoa, ela está por exemplo, uma criança, ela está em fase de desenvolvimento e ela vai crescendo, e mesmo quando essa criança se torna um adulto, ela ainda tem atitudes erradas. A vida é assim. Um dia a gente erra, depois a gente conserta e a gente acerta, a gente vai aprendendo também com os nossos erros. Mas nós erramos, sim, nós erramos. Isso não significa que nós devemos errar sempre, tá? O erro faz parte da nossa vida, no entanto, é necessário que a gente sempre busque fazer aquilo que é certo. O que é certo para uns pode ser errado para outros? Com toda certeza, sim. Isso depende de como a pessoa foi criada, de qual tipo de pensamento ela tem, naquilo que ela acredita, tá? Uma situação que é correta para mim pode ser errada para vocês, ou um caso contrário, tá? Isso é perfeitamente comum. O que vale aí é o respeito, tá bom? E por último, o que é certo em uma situação pode ser errado em outra? Também. Por exemplo, vamos imaginar aqui um exemplo bem prático. Usar biquíni na praia ou sunga para os meninos é perfeitamente normal. No entanto, se vocês frequentarem a escola de biquíni ou sunga, isso é errado. Então, usar biquíni não é errado, porém, no ambiente escolar, sim, isso seria errado. Então, uma situação pode ser errada, o que é certo em uma situação pode ser errada em outra. Vai depender do contexto, da situação, do local e do tipo de situação também. Chegamos, então, à nossa atividade avaliativa, que é a atividade da sessão lápis na mão. Vocês têm 3 perguntas para responder. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês: cuidado com os erros ortográficos, porque, como vocês bem sabem, nós descontamos quando a escrita está incorreta, tá bom? Lembrando também que vocês devem iniciar com letra maiúscula, dar pontuação nas frases, tá bom? Vamos lá. Número 1. Escolha um adulto para entrevistar e anote o nome dessa pessoa. Pode ser o nome inteiro. Quem conseguir, caracterize o adulto. Por exemplo, Joana da Silva, minha mãe, tá? Coloquem quem é essa pessoa para que eu possa saber. Número 2, pergunte a ela. Aí vocês vão perguntar à pessoa escolhida: como você faz para descobrir se uma atitude é certa ou errada? Na atividade 2, vocês ainda não podem revelar a essa pessoa a ideia do filósofo Kant. Vocês só vão somente perguntar a ela como você faz para descobrir se uma atitude é certa ou errada. E aí vocês precisam sugar uma boa resposta dessa pessoa. Vamos supor que ela responda assim: eu só avalio se eu acho certo ou acho errado. Essa não é uma boa resposta. E aí vocês precisam saber entrevistar. Não, eu preciso de uma resposta mais elaborada, vamos conversar sobre isso. E aí a pessoa vai desenvolver uma resposta e vocês vão escrever aqui o que ela respondeu, tá bom? Atividade 3. Conte para a pessoa entrevistada qual foi a solução encontrada pelo filósofo Kant para distinguir atitudes certas e erradas. Depois, pergunte qual é a opinião dela sobre as afirmações de Kant e também anote a resposta. Então, se vocês não se lembrarem,
É só retornar na página 7, lá estão as ideias de Kant, o que ele faz, né, para descobrir se uma atitude é certa, se uma atitude é errada, e aí vocês vão apresentar a ideia desse filósofo para a pessoa entrevistada, e aí vocês vão perguntar qual é a opinião dela sobre as afirmações desse filósofo. Lembrando que vocês também precisam desenvolver aqui, fazer com que a pessoa desenvolva uma boa resposta. Não basta somente a pessoa responder assim, acho legal. Não é uma boa resposta. Tá, mas o que você pensa sobre isso? Ele está certo, ele está errado? Você faria algo diferente? Você usaria isso em sua vida? Tá? Então vocês precisam sugar uma boa resposta da pessoa. Então a atividade avaliativa, vocês vão mandar fotos, gente, das páginas 8 e também da página 9. Lembrando que a página 9 é avaliativa, tá bom? Vale 5 pontos. Então façam com bastante atenção e cuidado, ok? Um beijão para todos vocês e até a próxima aula.